Você já tentou salvar alguém que no fundo, nem precisava ser salvo? Essa é a história de um avô que acreditava estar cuidando da neta, quando, na verdade, ele estava tentando curar a criança que ele foi. E essa pode ser a sua história também, porque muitas vezes o que chamamos de amor é, na verdade, uma lembrança pedindo para ser curada. O fato: esse avô chegou até mim muito abalado. Ele dizia que a neta de 11 anos estava sofrendo muito. Falava que ela tinha dificuldades na escola e que as pessoas zombavam dela e que ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem a tia, percebia o quanto ela precisava de ajuda. Ele chorava, dizendo que sentia dó só de imaginar a neta triste e que ele faria qualquer coisa para protegê-la. Mas a verdade é que a neta não estava pedindo para ser salva. Ela era uma menina cheia de vida, autêntica, segura de si e que, embora alguns de seus problemas, ela estava muito bem. Quem estava em dor era ele. A emoção oculta. Por trás da preocupação havia medo. Medo de ver alguém passando pela mesma solidão que ele sentiu. Medo de reviver a infância onde ninguém o ouviu, ninguém o defendeu. A emoção verdadeira não era sobre a neta, era sobre o menino dentro dele, ainda esperando que alguém o visse. A reação e a sombra. O avô achava que estava sendo protetor, mas, sem perceber, estava projetando sua dor antiga no presente. Ele enxergava na neta o que, na verdade, morava nele. A sensação de não ter sido compreendido. A sombra dele se disfarçava de amor, mas era uma tentativa de controlar a dor que nunca foi acolhida. E é assim que muitas vezes a sombra age. Ela veste o manto do cuidado, mas esconde a ferida da infância. O campo energético. Enquanto vibrava nesta dor, o avô emitia a mesma energia da criança ferida. E essa frequência o mantinha preso a um padrão, o de tentar salvar o outro para não olhar para si mesmo. Quando não reconhecemos a origem da dor, ela se repete. Muda o rosto, mas não a energia. O sentido metafísico. Nada disso aconteceu por acaso. A vida estava oferecendo a ele uma oportunidade. Olhar para dentro e se reconciliar com o próprio passado. A neta era apenas o espelho que refletia o menino não curado. A dor não veio para castigá-lo, mas para libertá-lo. A dor original. Na infância, o pai dele era muito severo, distante e muitas vezes agressivo. Ele cresceu acreditando que o amor precisava de esforço, que só merecia cuidado se sofresse por alguém. Essa é a dor original, o amor confundido com a dor. Transformando dor em recurso. Quando ele entendeu isso, algo mudou.
Percebeu que podia amar a neta sem projetar o passado, que podia cuidar sem carregar o peso de salvar, e principalmente que ainda havia tempo para abraçar o menino que ficou esquecido dentro dele. Quando acolhemos a dor, ela deixa de comandar nossa vida. A ferida vira força e o amor finalmente fica leve. A vida sempre repete o que precisa ser curado, até que a gente aprenda a amar o espelho. Neste caso que nós vimos, o traço predominante aqui é o masoquista, aquele que carrega a dor e o peso do outro. E se você gosta desse tipo de tema, eu deixei algumas indicações de leitura aqui na descrição deste vídeo, para você continuar refletindo depois. E para você entender um pouco sobre o masoquista, que é um traço de caráter, é aquele que tem a dor original, que é mais ou menos assim: eu não posso ser quem sou, eu preciso suportar, agradar, me sacrificar para merecer o amor. Essa é a dor da criança que cresceu em um ambiente opressor ou crítico, onde expressar-se livremente era perigoso e onde o amor vinha junto com exigência e sofrimento. No caso do avô, o pai era severo, agressivo, e o pequeno aprendeu que sofrer era a forma de ser amado. Ele internalizou a ideia de que quem ama precisa se sacrificar. E já adulto, ele continuou carregando as dores que não são dele. Agora ele as projetou na neta. E qual foi o mecanismo de defesa? Ele precisava transformar a dor em dever e afeto em sofrimento. E qual que é a sombra desse traço? A culpa. Ele sente culpa se não se sacrifica. Ele se culpa se não sofre. Culpa se não ajuda. Por isso, quando a neta demonstra alegria, algo dentro dele se incomoda. Como que ela pode ser livre se eu nunca pude? E sem perceber, ele tenta proteger, controlando. Ele tenta amar, reproduzindo o padrão. E antes de continuarmos, eu deixei um mimo para você aqui na descrição desse vídeo. É um PDF para você preencher e analisar o seu espelho. Este traço, quando ele está curado, aí vai ter a luz e o recurso dele, que é a capacidade de acolher e nutrir com amor maduro, sem se anular, o poder de transformar sofrimento em empatia real e a força silenciosa da compaixão. Quando o masoquista cura sua dor original, ele aprende que não precisa mais carregar a cruz, porque o amor verdadeiro não exige sacrifício, exige presença. Resumo do diagnóstico emocional do avô. O traço predominante, masoquista. Dor do dever e da culpa. A dor original. Amor associado ao sofrimento e rejeição da expressão livre. Defesa atual. Ele precisa salvar o outro para não olhar para a própria dor. A sombra. Culpa e necessidade inconsciente de carregar o peso dos outros. A transformação. Aprender a cuidar sem se sacrificar. Amor como presença, não penitência.
Se você também gosta desse tipo de tema, eu deixei algumas indicações de leitura na descrição do vídeo. Pode ser um bom caminho para você aprofundar. E em breve nós voltaremos com outros traços de caráter.